Bom dia, queridos. Tudo bem aí? Como é que vocês estão? Bom dia, professor, tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Sim, sim. Tem sim? Ótimo. Tudo bem. Bom dia, Larissa. Bom dia, Aninha, Caiane, Gabriel, André, Aninha, Bom dia, Bom professor. dia, professor. Diego. E aí, vocês estão bem? Tudo certinho? Sim, na medida do possível. É, Graças a Deus. na medida do possível é bom. Fala, Diego. Tranquilo? Na medida do possível é bom. Estou bem também, Diego. Na medida do possível. Estamos aí. Estamos aí, estamos aí. Aí não vale, professor, copiando o bordão dos outros. Eu não ouvi o que você falou, David. Não vale isso aí não, ficar copiando o bordão dos outros. Ah, não vale copiar o bordão dos outros? Tá bom, então eu vou falar um bordão meu aí, tá bom? Tudo bem, futebol clube, tá bom assim? Hã? Tá, agora tá bom, agora é autoral. Agora você gostou. Não, tá bom. Desculpa, hein? Desculpa. Direitos autorais são direitos autorais, você tá certo. Muito bem. Vamos lá, queridos. Muito afim de estudar ou mais ou menos? Hã? Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, pelo menos para o pessoal que está aí agora, né? Deixa eu ver se essa câmera abaixa um pouquinho. Vocês estão dormindo bem ou não? Hein? Ah, eu tô dormindo tarde, professor. Eu não Não, consigo não. dormir cedo. A questão não é dormir pouco, acordar muito cedo, né? Ou deitar tarde. A pergunta é bem direta, assim. Vocês estão acordando cansados? Vocês estão dormindo bem ou não? E aí? Ah, tem dia Porque que eu durmo bem. vocês têm que prestar atenção nisso, viu, queridos? É muito sério o que eu estou falando aí. Então, a Larissa está falando que está acordando muito cansada, né? Então, quer dizer, o sono não está resolvendo nada. Você tem que pensar no seguinte: eu vou dar uma dica só para vocês. O sono, ele tem que ser renovador, reparador para o corpo. Entenderam a ideia? Renovador, reparador. Não interessa o que você faça durante o dia, tá bom? Você precisa acordar melhor. Você tem que acordar com uma disposição maior do que quando você deitou, mas maior mesmo, entendeu? Se você deitou com dor no corpo, você tem que acordar sem dor no corpo. Se você deitou com dor de cabeça, tem que acordar sem dor de cabeça, entendeu? Se você deitou muito cansado, você tem que acordar descansado, tá? Entendeu? Então vocês precisam avaliar, prestem bem atenção, por favor. Vocês têm que avaliar o modo como vocês estão acordando. Se você chegar à conclusão de que você não está tendo um sono reparador, renovador, eu vou pedir para vocês acenderem aí a luzinha de atenção, você entendeu? E aí você vai refletir o que está acontecendo com você. Se você está deitando muito tarde, se você está muito preocupado, certo? Se você, se você, por exemplo, está inquieto com alguma coisa, se você está com algum problema orgânico, às vezes você pode estar com alguma coisa que está dificultando o seu sono, então você precisa, entendeu?
ficar atento a isso, por uma razão muito simples, né? Cansaço a gente acumula, entendeu? Cansaço, dor, né? A gente acumula e descanso não, entendeu? Então basta uma noite, 2, 3, 4 noites mal dormidas, um dia, 2, 3, 4 dias cansados, né? Para quê? Para que vocês percam totalmente a concentração, o foco, a capacidade de assistir aula e estudar, entendeu? E aí o que acontece? Vocês vão se desestimular, entendeu? Vocês vão criar mais uma barreira aí nesse ano que é difícil já, entendeu? Vão criar mais uma barreira do tipo, tô atrasando, não tô conseguindo aproveitar a aula, tal, essa coisa toda. Então, é extremamente importante parar um pouco, uns minutinhos no dia, entendeu? E observar como você está indo dormir, como você está acordando e tentar resgatar um sono de melhor qualidade, entendeu? Então, por exemplo, né? Dormir, antes de dormir, você diminuir as luzes, ajuda. Antes de dormir, esqueça celular, esqueça qualquer luz no olho, tá certo? Assista a TV, por exemplo, com uma luz mais baixa, fundamental, tá certo? Então, antes de dormir, né, 1 hora, 2, 3 horas antes de dormir, tá certo? Comece a diminuir a luminosidade, isso é importante, tá certo? Um banho, tá? Um banho com água morna, tal, com água escorrendo na nuca, na cabeça, nas costas, tal, é relaxante, tá certo? Quem gosta de chá, toma um chazinho, quem gosta de um leitinho, toma um leitinho, tá certo? Né? Mas você precisa, presta atenção, não deitar cansado. Tô cansado, vou deitar. Não, tá cansado, vai descansar. Descansar o que é? Fazer nada. Entendeu? Descansar é fazer nada, certo? Na hora de dormir, um pouquinho antes de dormir, precisa relaxar. Relaxar é o quê? Baixar o metabolismo, entendeu? Tem que baixar o metabolismo. Então você abaixa a luminosidade, você vai respirando, né? Você dá uma sentada, reclinada ali, fica vendo TV, só figurinha, tal, não tem problema. Tem que relaxar. Tá certo? Começou a bocejar, ótimo. Como é que eu sei que eu estou relaxado? Comecei a bocejar, deitei sem bocejar, você não vai dormir bem, certo? Então, queridos, olha, nós estamos finalizando setembro, certo? Você tem outubro, novembro, dezembro e primeira semana de janeiro, tá certo? Então, tem muito tempo ainda para resgatar muita coisa, para ver muita coisa ainda, tá certo? E para melhorar o teu rendimento. Para melhorar o teu rendimento. Vocês entenderam? Melhorar. E uma das coisas que faz você melhorar o rendimento, né, é sono. Você tem que estar disposto para assistir a aula e para estudar. Combinado, queridos? Então, por favor, preste atenção no soninho, beleza? Tá bom? A Kaiane falou que acorda cansada, a Larissa falou que acorda morta. Então você não acorda, né? Certo? A Larissa falou aqui, nossa, acabou de me descrever ontem, eu dormi passando mal, hoje acordei pior ainda, estou com um balde do meu lado. Né? É isso, tá bom, queridos? Combinado? Então, olha, sexta-feira quero ouvir de vocês, falando sério, estou falando sério mesmo, hein? É lição de casa isso. Vou dar ponto negativo para quem dormir mal, tá bom? Vou dar ponto negativo para quem dormir mal, certo? Então, sexta-feira quero ouvir de vocês se vocês conseguiram uma noite aí dormir um pouco melhor, sabe? Ou de quarta para quinta, ou de quinta para sexta, tá bom? E tem que fazer esse esforço, tem que fazer, porque a falta de sono, a falta de renovação, reparação à noite, ela detona, queridos, ela detona. E para vocês que não têm um trabalho físico, essencialmente, é pior ainda, porque a saúde mental, o trabalho mental, ele depende pra caramba dessa renovação, tá bom?
certo? Então, avaliem isso, por favor. Mais importante do que fazer mais um exercício, fazer mais uma leitura, é ter uma noite de sono legal. Você recupera no dia seguinte, com certeza. Combinado? Sexta-feira quero ouvir de vocês o que vocês conseguiram fazer. Se vocês conseguiram dormir melhor. E a quantidade não é tão importante. Tem gente que tem 5 horas de sono, 6 horas de sono, legal, renova, tá ótimo. Entendeu? E às vezes você tem 7, 8 horas de sono, fica acordando a cada 1h30, 2 horas, isso é péssimo, você acorda moído. Valeu? Tá bom? Sexta-feira quero ouvir sobre o sono de vocês. Combinado? Alô, vocês estão dormindo? Não é para dormir agora. Combinado? Certo? Tá bom? Beleza. Então vamos lá, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre outros vertebrados, né? Vertebrados que a gente conhece um pouco melhor, tá bom? Que são os anfíbios e os répteis, tá? Vamos ver se a gente deixa aí mamíferos para a semana que vem, tá bom? Bom, queridos, primeira coisa importante, se o vestibular pedir para você, me dê exemplos de anfíbios. Quem são os anfíbios? Vamos lá. Sapos, tá? Então você vai falar em sapo macho, sapo fêmea. Rãs, outro tipo de animal, tá certo? Rã macho, rã fêmea. Perereca, macho e fêmea. Ah, a rã é fêmea do sapo? Não, cuidado, é uma coisa bobinha, mas cuidado, tá certo? Então, sapos, machos e fêmeas, rãs, machos e fêmeas, pererecas, machos e fêmeas. Salamandras, tá bom? Certo? Então, esses são os principais representantes. Muito bem. Vamos lembrar daquele slide do coração? Aquele slide do coração, ele é fantástico de importante. Então, como é que é mesmo o coração dos anfíbios? Você tem 2 átrios e um ventrículo. Opa, 2 átrios e um ventrículo, eu vou ter mistura de sangue. Se eu vou ter mistura de sangue, né, segundo desdobramento, qual é? Vamos lá. Então, o suprimento de oxigênio para as células, para os tecidos, é baixo. Taxa de respiração celular, menor. Produção de ATP, menor. Liberação de calor pelas células, menor. Tá certo ou não? Então, o que acontece? Será que esses organismos conseguem, além de manter o seu metabolismo legal, conseguem ter um excedente de energia para manter o corpo, né, numa temperatura ótima para as suas enzimas? Não consegue, tá certo? Então, eles são por isso chamados heterotermos, tudo bem? Pecilotermos, tá? Isso quer dizer o quê? Que eles dependem, tá bom? Da temperatura ambiental para atingir a temperatura ótima de suas enzimas. Esse é o argumento, beleza? Então vamos tomar cuidado. Muitas vezes você chega na aula falando assim, anfíbio, né, não consegue manter sua temperatura constante e tal, depende da temperatura ambiental. Tá, então vamos complementar isso. Dizer que depende da temperatura do ambiente, da energia do ambiente, significa o quê? Que as suas enzimas só conseguem funcionar quando nós temos o quê? A temperatura ótima. E a temperatura ótima vai depender do quê? Do ambiente, tá claro? Então, um ambiente, vamos lá, queridos, dando saltos aí para outras áreas do conhecimento. Um ambiente cuja média de temperatura seja baixa, certo? Uma faixa do planeta cuja média de temperatura seja mais baixa, significa o quê? Que vai ser mais pobre em diversidade de anfíbios. Então, queridos, quando eu penso em diversidade de anfíbios, estou falando de qual região do planeta? Intertropical, beleza? Entre trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Na região, né, na zona intertropical, onde a temperatura média é maior, onde a umidade é maior, onde a radiação solar, tá certo?
é maior, eu vou encontrar uma diversidade maior de anfíbios. Ah, mas por quê? Porque essas condições todas, vamos lá, cuidado, tenho que ser darwinista e tenho que ter uma abordagem ecológica. Essas condições todas favorecem, tá certo ou não? Organismos pecilotermos ou heterotermos. Tudo bem? Certo? Então, e os mamíferos, e os de sangue quente, por exemplo, são desfavorecidos? Não. Então, eles vão ter uma distribuição muito mais ampla. Tá claro a ideia? Então, isso é importante, bastante importante. O termo exotérmico está em desuso ou não é a mesma coisa? Então, muito cuidado, Tomás. O que acontece, na verdade, é o seguinte: eu tenho que pensar assim: endotérmico e ectotérmico, tá? Então, todo animal, todo ser vivo é endotérmico no sentido de produzir calor internamente. Beleza? Eles produzem calor internamente por quê? Porque respiram. Ao realizar respiração celular na mitocôndria, né, você consegue liberar calor, certo? Que é armazenado durante um tempo na célula, porque ela tem uma membrana lipoproteica. Então, lipídio, porque é um mau condutor, é um bom isolante, ele ajuda a reter calor. Só que esse calor retido, muitas vezes, não é suficiente para quê? Para atender todo o metabolismo do organismo, beleza? Todo o metabolismo do organismo. Então, quer dizer, ele produz calor internamente, só que esse calor, esse ATP produzido, não é suficiente para atender todo o metabolismo. E aí ele depende do quê? Do ambiente externo. E aí você vai chamá-lo de ectotérmico também. Então, o animal essencialmente endotérmico é isso que eu te falei. Ele consegue atender o seu metabolismo, manter sua temperatura e o ótimo das enzimas. O organismo que não consegue, ele também depende da temperatura externa, ectotérmico, beleza? Mas todo é endotérmico, tá? Então, ele pode ser chamado ectotérmico, por quê? Porque eu já considero que ele também produz calor internamente, mas depende do ambiente. Então, endo e ecto. Exotérmico a gente não usa. Exotérmico a gente usa para reações químicas, reações bioquímicas, tá certo? Então, um metabolismo exotérmico é aquele que libera energia, tá bom? Certo? Tudo bem? Esse é um ponto. Agora, em relação a um segundo ponto importante aí. Como a temperatura se distribui ao longo do tempo no corpo do animal? Ela é uma temperatura basicamente constante. Beleza, então vou chamá-lo de homeotérmico, ave e mamífero. A temperatura sofre variações, beleza? Sofre variações bacanas, legais. Então, vou chamar de heterotermo ou pecilotermo. Ficou claro, então, gente? Agora, tudo bem? Certo? Ficou claro? Tudo bem, Tomás? Ótimo, já vi aí que você respondeu. Tá bom? Belezão. Então, tudo bem? Então, por serem heterotermos, você tem uma limitação na distribuição geográfica, uma abordagem legal, o vestibular gosta, tá? Muito bem. No caso da distribuição geográfica, o que eu tenho que pensar? Qual é a localidade que vai favorecê-los? Região intertropical. Médias de temperatura maiores, né? Umidade maior, radiação maior, tá bom? Ficou claro? Bastante importante isso. Legal. Outro ponto importante. Então, vamos lá. Tudo ligado, queridos, tudo ligado. Forma uma linha de raciocínio para ser mais fácil para você. Então, se os anfíbios são heterotermos, né? Você chegou lá na distribuição geográfica. Muito bem. Volta. Vamos lá. Início novamente. Então, por que eles são heterotermos? Eles são heterotermos porque a taxa de respiração celular é menor. Você tem uma produção de ATP e liberação de calor menor. Peraí, mas para respirar, eu preciso de quê? De glicose na mitocôndria, na célula e depois, né, os produtos na mitocôndria. Bacana.
Só que na mitocôndria também atua quem, querido? O oxigênio, certo? Tudo bem? O oxigênio. Então eu vou pensar o seguinte: caramba, eu não consigo falar em temperatura desprezando oxigênio, não dá. Se não posso desprezar, eu tenho que pensar como ocorre a troca gasosa, a captação do oxigênio. Então, estou captando, certo? E o local de troca, no meu caso, chama pulmão, um pulmão alveolar, cheio de bolsinhas, nas quais vai ocorrer o quê? Troca por difusão, certo? Então, o oxigênio expirado vai para os capilares alveolares, né? E dos capilares alveolares sai o quê? O CO2, que vai ser expirado. Tudo bem ou não? Ficou claro? Tá? Então, isso, Bia, exatamente. Heterotermos e ectotermos, exatamente. Então, o que acontece? Tem que pensar assim, troca gasosa nos anfíbios. Então, vamos lá. Os anfíbios têm duas estruturas importantes para troca gasosa, tá? Pulmão e pele. Não esqueçam, por favor, é muito comum o aluninho dar uma importância maior para o pulmão do que para a pele, no caso dos anfíbios. É o contrário, querido. É o contrário, beleza? Contrário. Então, a pele, a respiração cutânea, ela é muito mais importante para o anfíbio do que a respiração pulmonar, desculpe. Tá? Do que a respiração pulmonar. O pulmão é extremamente simples, é saculiforme, ele tem a forma de um saquinho simples, tá certo? Vascularizado, o oxigênio entra, né? Você tem a difusão, o CO2 sai por difusão também. Mas a área, vamos lá, você poderia ter me perguntado, mas por que ela é menos importante? Por conta da sua capacidade, queridos. Então, a área, a superfície de troca da pele é maior do que a superfície de troca do pulmão. Ficou claro? Isso torna a pele mais importante nas trocas gasosas como órgão respiratório, né, para os anfíbios do que os pulmões. Então, a pele é o órgão respiratório mais importante, tá certo? Para os anfíbios do que os pulmões, tá bom? Por quê? Porque a capacidade de troca é maior, a superfície para troca é maior, tá bom? Tudo bem até aí, queridos? Vamos lá, tranquilo ou não? Tudo bem? Mesmo? Vamos lá, outro ponto importante. Aí você vai pensar assim, mas espera um pouco, peraí. O que a pele tem, né? Quais as características da pele que permitem, por exemplo, que você tenha uma capacidade de troca tão legal, certo? Então, primeiro ponto, superfície, tá? Então, a superfície da pele, certo? É maior do que a do pulmão, que é um pulmão simples. Segundo ponto, né? A pele é delgada. O que quer dizer delgada, queridos? Fina, certo? O que quer dizer isso? Que ela tem poucas camadas de célula. Tá claro? Vamos lá, atenção. É importante isso. Nós temos que associar as coisas, certo? Menos profundidade e mais associação. Então vamos lá. A pele é fina, delgada. Isso quer dizer que eu vou ter menos camadas celulares. Ó, muitas camadas, menos camadas celulares. Menos camadas celulares, a capacidade de difusão é maior. Beleza? Então, uma pele fina, uma pele delgada, tá claro? Só que além dessa pele ser fina, você precisa pensar em outras coisas. O que facilita, por exemplo, a difusão? Que ela seja úmida. Já expliquei isso para vocês, né? A questão do índice de refração. Ninguém precisa falar isso na prova, mas o fato dela ser úmida, tá certo? De você ter glândulas de secreção, glândulas mucosas, que deixam a pele umedecida, tá certo ou não? Tá? Facilita a difusão, facilita a troca dos gases. Tudo bem? Então, uma pele fina, uma pele delgada, uma pele mucosa, né?
com muco, uma pele úmida e, portanto, ela não tem nada, prestem bem atenção, nada que a torne impermeável. Impermeável. Então, a pele dos anfíbios, olha que palavra importante, ela é permeável. Tá claro, queridos? Permeável, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que qualquer substância, vamos abrir um parênteses para conseguir matar outras questões. Isso quer dizer que qualquer substância no ar, na atmosfera, qualquer variação importante na atmosfera pode comprometer quem? Anfíbios. Isso quer dizer o quê? Que se eu sou um herpetólogo, tá? Um profissional, um biólogo, por exemplo, especializado em estudar anfíbios e répteis, e eu percebo que a diversidade de anfíbios está diminuindo, que as populações de anfíbios estão diminuindo, eu posso, né, usar esse dado como um indicador para uma mudança ambiental muito importante. Então, por exemplo, chuva ácida. Meu amigo, chuva ácida acaba com o anfíbio. Percebe? A pele permeável. A nossa pele tem queratina, pouca queratina, uma proteína impermeabilizante. A dos anfíbios tem menos ainda, muito pouco, certo? Então, o que acontece? Uma pele permeável. O que eu tiver na atmosfera, um poluente, chuva ácida, por exemplo, tá certo? Vou ter comprometimento, né, dos anfíbios, vou ter um risco, uma vulnerabilidade maior para os anfíbios. Ficou claro? Então, quer dizer, anfíbios podem diminuir por causa de alterações no ambiente importantes, né, e que são sentidas, entre aspas, pela sua pele, que é permeável. Outro ponto importante, se o ambiente é úmido, tá? Úmido, então, ele é quente e úmido, ele é tropical, ele é adequado para o anfíbio. Se o ambiente é quente, mas não é úmido, ele não é adequado para o anfíbio, tá certo? Então, quando a gente fala em aquecimento global, em intensificação do efeito estufa, nós estamos falando de quê? De algo que pode comprometer diretamente grupos de animais como os anfíbios, tá claro? Certo? Então, quer dizer, o aquecimento dos ecossistemas do planeta, né? O aquecimento e a aridez, tá certo? Então, aquece e fica seco. O aquecimento e a aridez dos ecossistemas da Terra vão comprometer diretamente quem? Anfíbios. Por quê? Porque eles têm uma pele permeável, tá claro? Vão perder muita água pela pele, primeiro ponto, tá certo? Tá? Extremamente importante. E a presença de poluentes e outras substâncias na atmosfera pode comprometer diretamente o seu metabolismo, tá certo? Por conta da permeabilidade da pele. Ficou claro para todos isso? Muito importante, tá bom? Muito importante. Então, ao mesmo tempo que você relaciona a pele fina, delgada, úmida, permeável com respiração, eu tenho que relacionar isso com o quê? Com a vulnerabilidade do grupo em termos de uma alteração do ambiente pelo homem. Ficou claro para todos? Sim ou não, gente? Tudo bem ou não? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Tranquilo mesmo? Ótimo, tá? Outro ponto importante. Falamos do coração, então você precisa relacionar isso com o coração, tá? Então, quer dizer, a temperatura está associada no seu mapa mental aí, vamos lá. O fato da temperatura nos anfíbios ser variável, tá certo? Está associado diretamente com troca gasosa, respiração e com circulação, tá bom? Com qual órgão do sistema circulatório? Coração. 2 átrios e um ventrículo. Tudo bem? Tá claro? Muito bem. Se ele tem 2 átrios, querido, o que é o átrio? O átrio é uma cavidade de chegada, certo? De sangue. Então, a circulação vai ser dupla.
O sangue vai passar 2 vezes pelo coração. Ele vem do corpo, chega no coração, vai para a pele e pulmão, volta para o coração. Dupla. Beleza? E incompleta, porque tem apenas um ventrículo. Então, o sangue arterial, certo? Se junta ao sangue venoso. Você vai ter um sangue misto. Tudo bem? Bastante importante, tá? Tudo bem até aí, queridos? Metamorfose. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ovo do anfíbio, né? O ovo do anfíbio apresenta um embriãozinho. Esse embriãozinho não vai originar um organismo que é a miniatura do adulto, certo? Então, o que é que vai sair do ovo? Vai sair do ovo um estágio larval. Esse estágio larval vai passar por modificações, certo? Modificações. Ele tem autonomia, ele é capaz de viver, né? Independentemente no ambiente, se alimentar, tá certo? Se esconder, se refugiar. A única coisa que a fase larval não vai fazer é o quê? Se reproduzir, tá bom? Tipicamente de quê? Uma característica do adulto. Então, a larva vai sofrer alterações, você vai ter estágios larvais, até que finalmente você chega no adulto, né? Numa miniatura do adulto. Esse conjunto de fases, né, intermediárias, estágios larvais intermediários, caracteriza um processo que a gente chama de metamorfose, tá bom? Metamorfose. Um estágio larval típico, super conhecido dos anfíbios, como é que chama, queridos? Girino, beleza? Girino, muito bem. E o que acontece com o girino ao longo do seu desenvolvimento? Ele vai ter uma absorção da sua cauda, certo? Né? Absorção da sua cauda e o aparecimento das patinhas. Tudo bem? Muito comum no vestibular. Abre um parênteses aí. Qual é a organela celular associada diretamente com a absorção da cauda nos girinos? Lisossomo. Então, quer dizer, o lisossomo faz essa digestão, certo? Essa digestão que permite um reaproveitamento de nutrientes, né? Para o metabolismo de crescimento e surgimento posterior das patinhas, tá bom? Agora, olhem para o slide aqui, por favor, queridos, e veja esse esqueleto aqui, ó, né? De um anfíbio, né? De um sapinho. O que você percebe? Várias coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho um crânio, ele é um craniado, beleza? Ele tem o quê? Uma mandíbula, né? Ele é um mandibulado, certo? Ele tem aqui, ó, que legal, uma coluna vertebral, um vertebrado, tá certo? Ele tem uma cintura, tá? Escapular, cintura escapular, onde você tem o quê? Os membros anteriores, que no caso dele são as patinhas, né? Patinhas anteriores. E uma cintura pélvica, onde você tem os membros posteriores. Muito bem. Olha que legal. A cintura permite a inserção, né, de ossos, ó, que estão articulados. E esses ossos permitem que você se erga. Olha que legal, erga, né? Então você tem o apoio das patas no chão e, né, o erguimento do animal. Ele se ergue. Isso aqui é importante, por quê? Porque eles são terrestres, entendeu? Quando você sai da água, você perde uma possibilidade fantástica de sustentação e movimentação na água, porque a água te fornece o quê, querido? Você tem o quê? O seu peso, certo? O seu peso te puxando para baixo, força-peso para baixo, e uma força contrária empurrando para cima, chamada empuxo. Então, quer dizer, né, que o empuxo garante uma facilidade, né? Você tem uma facilidade aí para locomoção, para movimentação no meio aquático. Associado ao empuxo, você tem o quê? Músculos que movimentam nadadeiras. E você vai para o nado, para a natação. Quando você sai da água, olha lá, você sai da água,
e você está o quê? Se deslocando na Terra, o que acontece? Você tem um arrastamento, mas além do arrastamento, você tem o quê? A capacidade de se erguer. Peraí, mas para se erguer, eu preciso ter o quê? Uma cintura escapular e membros anteriores. Eu preciso ter uma cintura, olha no desenho aqui, ó, pélvica com membros posteriores. Então, quer dizer, o indivíduo se ergue e começa a se movimentar. Isso é fantástico, tá certo? Isso é uma adaptação importante demais, né, para a invasão do ambiente terrestre. O ambiente terrestre é motivo de questão no vestibular. Então, vamos lá, queridos, vamos lá. Se eu sou terrestre, eu preciso tirar o oxigênio da onde? Não mais da água. Então, brânquia deixa de ser uma adaptação importante. Eu preciso tirar o oxigênio do ar. Tá claro? Tirar o oxigênio do ar envolve o quê? Um órgão, como a pele, por exemplo, para realizar difusão, envolve um órgão como o pulmão. Então, respiração aérea é o que você vai colocar na prova. Tá? Então, adaptações para a invasão do ambiente terrestre, respiração aérea. Beleza? Segundo, impermeabilização do revestimento. Então, você vai ter um revestimento impermeável. Porque se eu sou terrestre, eu tenho que considerar o quê? Que uma possibilidade importante é perder água para o ambiente. Então, quanto mais água eu perco para o ambiente, pior, porque eu tenho que repor essa água. E às vezes não é fácil repor a água. Então, revestimento impermeável, super importante. Olha lá, querido. Tá certo? Então, ficou claro a ideia? Né? São pontos importantes. Outra coisa, né? A minha reprodução. Eu tenho que ter reprodução com fecundação interna. Eu não posso jogar os gametinhas na água. Entendeu? Então, fecundação interna. Eu tenho que ter um órgão copulador que jogue os gametas masculinos no interior da fêmea. Entendeu? Esse é um ponto importante. Outro ponto é o que, gente? Você vai ter um esqueleto. Então, vamos lá. Olha para o desenho aqui, por favor. Isso aqui, ó, né? Isto aqui, ó, queridos. Isto aqui, ó. Atenção. Crânio e coluna vertebral. Isto é chamado de esqueleto axial. Isto aqui, ó, apêndice, 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 apêndice. Então, esqueleto apendicular. Então, quer dizer, um esqueleto, né, com membros anteriores e posteriores que permitem o quê? A locomoção, o erguimento do animal. Tá claro? Então, pontos importantes, bastante importantes. Caiu na Unicamp, né? Uma figura muito parecida com essa. E eles perguntavam o seguinte, né? Na segunda fase, perguntavam o seguinte: que característica você percebia no desenho, na figura, que característica anatômica você percebia na figura, tá? Que explicava, que justificava um dos comportamentos de locomoção do animal. Entenderam a pergunta? Que característica você identifica aqui na figura que justifica um dos comportamentos do animal? Então, olha que interessante. Olha o tamanho dessas patinhas aqui, ó. Tá certo? Olha como é que elas estão dobradas. Entendeu? Desdobra, né, essas patinhas. Você vai ter o quê? Algo maior assim, né? Entendeu? Então, quer dizer, você tem membros posteriores longos, com patas, né? Patas posteriores com dedos longos, tá certo? Que promovem o quê? A possibilidade do salto. Isso foi questão da Unicamp, tá? Então, quer dizer, patas, membros posteriores adaptados ao salto, tá bom? Então, um comportamento típico. Esse comportamento típico permite o quê? Voltar à água rapidamente, por exemplo. Então, os anfíbios são terrestres, mas eles estão associados a ambientes úmidos, tá claro? Não? Bastante importante. E aí, queridos, dúvidas ou não? Tudo bem? Tranquilo? Pode falar, David. Professor, a respiração cutânea dentro da água, ela tem a mesma eficiência que fora da água ou é diferente? Como que ele respira dentro da água?
Eu quando ele não nada. entendi o que você falou, o início, eu não entendi o início. Ah, tá. A respiração é pela pele, sabe? A cutânea do Ah, anfíbio dentro da água. Ela tem a mesma eficácia que fora da água ou é diferente? você, na verdade, tem uma eficácia menor porque você tem menos oxigênio na água, né? O oxigênio, ele não tem uma solubilidade tão grande, só por isso, entendeu? Mas você consegue ter a difusão na água sim, tá bom? Ah, tá. Beleza, beleza. Tá? Tudo bem, queridos? Podemos continuar? Temos um ponto super importante aqui, muito, mas muito importante, tá certo? Que é o ovo amniótico, tá certo? O ovo amniótico. O ovo amniótico, querido, ele é típico, tá? Cuidado, hein? Cuidado, né? Ele é típico de répteis, certo? A gente viu isso no começo do curso, né? Então, o que que nós vamos ter aqui, né? Uma casca, e essa casca ela é fantástica porque ela permite o quê? A proteção, ela é calcária, ela é rígida, ela permite a proteção e além da proteção, ela vai permitir, né, uma impermeabilização. Então, quer dizer, perde-se pouca água, né? Então, ela não é totalmente impermeável, mas você consegue perder menos água, tá claro? Né? Você tem passagem de gás aqui, tá? Mas a casca é importante, né? Porque ela garante a proteção do embrião, a proteção mecânica. Muito bem. Logo abaixo da casca, então vamos lá, logo abaixo da casca, o que que nós temos no ovo amniótico? Nós temos uma proteína, né? Uma proteína importante chamada albumina. Para a gente entender em relação ao nosso dia a dia, quem é a albumina? A albumina é a clara do ovo, tá bom, querido? A clara do ovo, ela dá um equilíbrio hidrostático enorme, fantástico. A clara do ovo, ela impede que você consiga estourar, por exemplo, a gema. Você pode pegar um ovo, chacoalhar, tá certo? Você não consegue estourar a gema por conta da viscosidade da albumina, que vai dar um equilíbrio e uma proteção hidrostática muito grandes, tá bom? Então, logo abaixo da casca, a gente vai encontrar aí a albumina. E vamos encontrar uma película bastante importante chamada córeo. Quando um ovo é quebrado, muitas vezes você já deve ter visto que existe uma película logo interna, logo abaixo aqui da casca, né? Que é o córeo. O córeo ele envolve todo o embrião, todos os anexos embrionários, tá certo? Ele é permeável e ele vai permitir a passagem de gases, tá bom? Muito bem. Lá dentro, o que que a gente encontra lá dentro, queridos? O embrião. O embrião, ele está envolvido, então olha aqui que importante, tá? O embrião está aqui, queridos. Ele está envolvido por um líquido. Esse líquido é o líquido amniótico. Função do líquido amniótico: hidratação do embrião. Tá certo? Então quer dizer, você não tem mais isso do embrião se desenvolver na água, lá no laguinho. Não, ele se desenvolve dentro do ovo, tá certo? Dentro do ovo, com líquido amniótico ao redor dele. Popularmente, a gente fala assim: a bolsa d'água da mulher que estava grávida estourou. Que bolsa de água é essa, né? É um anexo embrionário, tá certo? É uma película chamada amnion, em vermelho aqui no desenho, no slide. Tá em vermelho ali, ó, amnion, tá? Então o amnion estourou, a bolsa amniótica estourou e a bolsa amniótica, né? Ela encerra quem? Quem está dentro dela, né? Tá o embrião banhado pelo amnion, que é o líquido amniótico, que seria a água que as pessoas falam.
Então, qual é a consistência dele? É uma solução aquosa, né? Basicamente água, mas você encontra alguns minerais. É objetivo nutrir? Não, não é. O objetivo básico mesmo é que ele consiga o quê? Proteger e hidratar o embrião, tá claro? Ele pode ter um pouquinho de substâncias orgânicas que dão o quê? Uma viscosidade maior, tá certo? Mas o objetivo não é alimentação, e sim proteção e hidratação, tá? Então o embrião está aqui, banhado pelo líquido amniótico, tá certo? Que está envolvido pela bolsa chamada âmnio, bolsa amniótica. Âmnio, então, é o anexo embrionário de todos os vertebrados. Tá bom? Muito bem. Ficou claro? Certo? Legal. O embrião, ele está encerrado, ele está no interior de um ovo com casca. Então, você vai pensar assim, peraí, então, qual é a relação que o embrião tem com o ambiente? Muito pequena. Ele consegue retirar alimento do ambiente? Não. Então, você tem aqui dentro do ovo um anexo embrionário super importante, chamado saco vitelínico, dentro do qual você vai encontrar o quê? Vitelo. Vitelo é material de reserva, material nutritivo. Então você vai ter muito lipídio, você vai ter aí muita proteína, tá certo? Então o vitelo extremamente nutritivo, nutricional, tá certo? Não é à toa que as pessoas falam que o ovo é um alimento completo. O ovo tem a gema. A gema, ela é representada basicamente, né, pelo vitelo, então, tá? Material extremamente calórico, nutritivo, muito, tá? Então, de acordo com o desenvolvimento embrionário, o que vai acontecer? O embrião se desenvolve, cresce, aumenta e o vitelo diminui, certo? Ao mesmo tempo, os excretas, os resíduos resultantes do metabolismo, do crescimento, tá certo? Do embrião, aumentam, certo? E não é interessante que esses resíduos fiquem em contato com o embrião. Por quê? Porque muitas vezes eles são tóxicos, tá? Então, a seleção natural favoreceu um ovo que não só tem uma vesícula, né? Uma vesícula com vitelo, que vai alimentar o embrião durante o desenvolvimento, mas tem uma vesícula, olha lá, uma vesícula que vai armazenar quem? O resíduo, tá certo? Chamada alantóide. Então, quer dizer, no alantóide eu vou ter o acúmulo de resíduos e toxinas, tá certo? Que são produto do metabolismo do embrião, de crescimento do embrião. Vou ter a vesícula ou saco vitelínico, dentro do qual você encontra o vitelo, que é um material de reserva nutritivo, tá certo? E basicamente é isso. Então, quer dizer, o ovo amniótico, ele tem uma possibilidade que é fantástica. Qual é a possibilidade? Eu não só posso me reproduzir, tá certo? Fora da água, como eu posso colocar o ovo em qualquer lugar, desde que eu tenha um mínimo de temperatura, um mínimo de energia que me ajude, né, a chocar o ovo, a garantir o desenvolvimento do ovo, tá certo? E não preciso ter o comportamento de cuidado com a prole. Então, isso é típico de quem, queridos? De répteis e aves. Répteis e aves, né, têm um comportamento, no máximo, né? No máximo, que é o quê? Fazer um ninho, colocar os ovos ali e pronto. Algumas aves, né, além disso, fazem o quê? Chocam para garantir uma temperatura legal para o desenvolvimento. Alimentam um pouquinho os filhotes, mas logo, rapidinho, o que acontece? Os filhotes tornam-se independentes e vão embora, entendeu? No caso dos répteis, pior ainda, você não tem o chocar, certo? Então, quer dizer, a responsabilidade do desenvolvimento do ovo, quem vai garantir o desenvolvimento do ovo em termos de temperatura é o ambiente, entendeu? Certo? Então, não existe esse comportamento.
Mas o ovo amniótico garantiu o quê? A independência no desenvolvimento do embrião em relação ao meio, tá certo? Então o embrião ele não desidrata, olha que importante, por causa do líquido amniótico, o embrião ele não passa fome por conta do quê, queridos? Por conta do vitelo, do saco vitelínico, e o embrião ainda está protegido mecanicamente por conta do quê? Da casca do ovo. Não é todo organismo que consegue o quê? Quebrar uma casca, tá certo ou não? Tudo bem? Você sabe disso, né? E além disso, você tem o quê? A questão da integridade, né? Por quê? Porque o resíduo ele não fica em contato com o embrião. Então, quer dizer, o ovo amniótico ele deu um salto, cara, ele deu um pulo adaptativo, permitiu uma vantagem adaptativa absurda para répteis e aves, em termos de distribuição, tá certo? Então, quer dizer, répteis e aves não só conseguiram, né, conseguiram invadir, né, colonizar, se distribuir bem no ambiente, como se reproduzir de maneira independente do ambiente, tá claro? Então, isso é bastante importante. Não é à toa que a distribuição geográfica de répteis é maior que de anfíbios. Ouça, apesar de serem pecilotermos. Entendeu? Apesar de serem pecilotermos, a distribuição é maior, né? Vamos entender por quê? Porque o ovo amniótico garante, né, uma independência. Então, quer dizer, eu invadi o ambiente terrestre, vou me reproduzir, vou soltar meus ovos por aí, cujo desenvolvimento independe do meio. Então, isso aumenta a minha distribuição. Tá certo? Bastante importante. Outro ponto é a pele, né? A pele do réptil, ela é impermeável. Impermeável. Entendeu? Então, quer dizer, eu estou menos vulnerável, né, à aridez, estou menos vulnerável a quê? A temperaturas extremamente altas, entendeu? Que vai ser até legal, porque eu vou o quê? Aumentar minha temperatura, entende? A queratina acaba ajudando a não perder o calor que eu consegui acumular, entendeu a ideia? Tá certo? E o fato de eu ter o coração com 4 cavidades, mesmo que ocorra uma mistura lá nos ventrículos, né? O sangue tem uma qualidade um pouco melhor em termos de oxigênio do que o anfíbio. Então, no réptil, posso garantir ali, certo? Posso garantir, né, que a taxa de respiração celular é maior. Posso garantir que eu vou ter uma produção de ATP e de calor maior? Posso, entendeu? Mas posso garantir que ele vai ser homeotermo? Não, entendeu? Então, eu ainda dependo do quê? Né? Da energia do ambiente para alcançar a temperatura ótima das enzimas. Olha lá o argumento para o vestibular. Temperatura ótima das enzimas. Alcançar temperatura ótima das enzimas. Lembra que você viu com o Castilho a curva, né? A curva de funcionamento das enzimas em função da temperatura? Você tem um máximo aqui na temperatura ótima. Passou daqui, a velocidade cai de novo. Então, os organismos eles buscam isso, tá certo? Com comportamentos. No caso dos répteis, o que acontece? O banho de sol. Então, o jacarezão fica lá, tomando banho de sol, aumenta a sua temperatura corpórea, se aproxima da temperatura ótima das enzimas, entendeu? A pele muito queratinizada garante o quê? Né? Que ele perca esse calor devagar, entenderam ou não? E você acaba tendo um metabolismo um pouco maior, um animal com um corpo um pouco maior, inclusive. Tá bom? Tudo bem, queridos? Alguma dúvida aqui? Vamos lá. Dúvidas? Não? Então, quem são os répteis? Vamos lá. São tartarugas, jabutis, cágados, tá? São chamados de quelônios. Quelônios, tá bom? Eles têm uma grande carapaça, olha lá, uma grande carapaça, né? Que protege a maior parte do corpo do animal.
Então, para fora da carapaça, o que você tem? Cabeça e as patinhas. A carapaça, ela está fundida, olha lá, fundida, né, a coluna vertebral, tá certo? Então, quer dizer, eu quero uma carapaça de tartaruga para decorar, tá certo? A parede da minha casa. Porra, meu, que mau gosto do caramba, né? Mas tudo bem. Então, o que que acontece? Eu vou conseguir tirar a carapaça, né? A carapaça da tartaruga sem matar o animal? Não, não vou. Por quê? Porque a carapaça, ela está fundida às vértebras, tá certo? Não. Então, a carapaça das tartarugas, jabutis e cágados, certo? São constituintes, né? Fazem parte do conjunto esquelético do animal e, portanto, de toda a estrutura de sustentação do animal. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Certo? É bastante importante isso, né? Os crocodilianos, quem são? Os crocodilos e jacarés, tá certo? Os alligators, os gaviais, tá certo? Né? E os escamados são as serpentes e os lagartos. Muito bem. Então, o que que nós vamos ter, né, de qualquer modo nesses animais? Tem uma dúvida aqui, gente. Só um minuto. O ovo amniótico, Henrique, ele é uma inovação evolutiva de réptil, tá bom? Certo? Ele surge com o réptil. Por isso que no vestibular costumamos dizer o seguinte: quem invadiu o ambiente terrestre? Qual é o primeiro vertebrado do ambiente terrestre? Os anfíbios, tá certo? Mas quem foi que colonizou o ambiente terrestre? Os répteis. E o que que garantiu esse sucesso? Entre outras coisas, o ovo amniótico. Entendeu? Então, quer dizer, os anfíbios são vertebrados terrestres, mas que dependem de ambientes úmidos. Guardem isso. Os répteis invadiram e colonizaram o ambiente terrestre. Por conta do quê? Respiração aérea, tá? Pele impermeável, ovo amniótico, tá bom? Ficou claro? Reprodução com fecundação interna, certo? Tá? Bastante importante isso. Tanto que existe uma era geológica na Terra de domínio, né? Uma diversidade enorme, uma quantidade de espécies enorme de répteis, que é o Jurássico. Né? Entendeu? Certo? Então, não foi por acaso. E você não tem exatamente uma época de domínio de anfíbios. Não. Você tem uma situação intermediária. Tá? Na VUNESP, segunda fase, caiu uma questão, tá? Caiu uma questão uma vez que dizia o seguinte: na verdade, pedia para você fazer um paralelo, né? Tá certo? Concordar ou não com uma afirmativa e fazer um paralelo, né? Então, dizia assim: os anfíbios são as briófitas do reino animal. Os anfíbios são as briófitas do reino animal. Essa era a frase, tá? Aí o enunciado dizia, né? Analise a veracidade da frase, tá? Então, primeiro, é verdade ou não? Os anfíbios são as briófitas do reino animal? Se eu pensar que as briófitas são plantas terrestres restritas a ambientes úmidos e que os anfíbios são animais terrestres restritos a ambientes úmidos, está correto. Se eu pensar, por exemplo, né? Que as briófitas, né, dependem de água para a sua reprodução e que o seu tamanho é limitado pela capacidade que ela tem de repor água, porque elas não têm vasos condutores, não têm raízes, também, entendeu? E os anfíbios, vamos lá,
né? Eles têm uma pele fina, delgada, tá certo? Permeável. Então, eles têm um risco enorme de quê? De desidratação. E, portanto, precisam o quê? Repor a água que eles perdem. Tá claro? Então, bastante importante a ideia. Percebe? Ambos os grupos, né, invadiram o ambiente terrestre, mas não colonizaram o ambiente terrestre. Tem dependência de um ambiente úmido. Entenderam a ideia? Então, quer dizer, os anfíbios são as briófitas do reino animal? Sim, são. Por quê? Porque como as briófitas dependem da água para sua reprodução, os anfíbios têm fecundação externa e, além disso, tem o quê? Vamos lá, metamorfose, né? Fases larvais que dependem de água, né? Então, dependem de água para sua reprodução, tá certo? Tem uma grande fragilidade quanto à desidratação dos seus revestimentos, tá certo ou não? E dificuldade para a reposição da água, né? Entendeu? Então, muito importante. A desidratação é um ponto importante e outro ponto importante está associado com a reprodução. Ficou claro? Então, o ovo amniótico está associado a isso, querido. Tá bom? Ficou claro, Henrique? Tudo bem? Tá? Então, quem tem ovo amniótico? Réptil e ave, tá? Muito bem. Beleza, muito bem. Então, vamos lá. Répteis. Quando você olha para uma tartaruga, quando você olha para um jacaré, para uma serpente, o que você percebe de cara, né? Então, você percebe que você tem uma pele, primeiro, né? Ela é pluristratificada. Então, diferente, olha lá, querido, diferente do anfíbio, que tem uma pele simples, né? Um epitélio simples, formado por uma única camada, que vai garantir o quê? Uma facilidade maior na difusão, na troca dos gases. Os répteis não, eles já têm o quê? Um epitélio pluriestratificado, tá certo? Muito bem. E, além disso, impermeável, porque sobre a camada de células, você tem uma camada aqui acelular de queratina. Queratina. Queratina é a unha. A unha é queratina. A unha não é celular, certo? A unha, ela é uma camada, né? Uma lâmina de proteína chamada queratina. Então, você tem uma pele seca, você tem uma pele pluristratificada, tá certo? Bastante impermeável e muita queratina. Então, isso quer dizer o quê? De cara, vamos lá, queridos. O réptil perde água, ele desidrata facilmente? Não. Pela pele, de jeito nenhum. Então, quer dizer, ele não só não perde água, que se o ambiente é úmido, certo? Ele não leva desvantagem. E se o ambiente, por exemplo, além de ser quente e úmido, ele for, por exemplo, quente e árido, ele vai levar desvantagem? Também não. Entende? Então, quer dizer, uma pele seca, pluristratificada e impermeável, ela garante que eu não vou desidratar. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Eu aumento a minha distribuição geográfica. Aí você vai pensar o seguinte, peraí, vamos pensar. Se a pele é seca e impermeável, por onde ocorre a troca gasosa? Ela não vai ocorrer pela pele, certo? Então, quer dizer, esses animais têm narinas, eles têm o quê? Vias aéreas que vão levar a pulmões com uma área, com uma superfície maior de troca e, portanto, de absorção de oxigênio. Então, vocês estão percebendo como tudo pode ser entendido e relacionado sem você precisar decorar? Então, quer dizer, eu parto da pele. Se a pele é impermeável, puxa vida, como é que o réptil resolve a questão da troca gasosa? Tá? Então, ele tem um pulmão maior, uma respiração pulmonar mais eficiente.
Tá claro ou não? Agora, ele tem esse pulmão para resolver o problema ou ele resolve o problema porque tem esse pulmão? Eu tenho que ser darwinista, tá certo? Então, quer dizer, um pulmão maior foi selecionado, foi favorecido, tá? Pela evolução. Tá claro ou não? Então, muito importante isso, muito importante. Então, não esqueçam, por favor. Agora, a respiração, ela é super eficiente? Vamos lá, queridos. Super eficiente? Então, eu consigo colocar uma quantidade maior de oxigênio para dentro do meu sangue. Atenção, por favor. O grande objetivo do pulmão é esse, fazer a troca gasosa. Então, quer dizer, as vias aéreas, ó, certo? Captam esse ar e levam para onde? Para o pulmão, onde, graças à grande superfície e vascularização, em relação com vasos, né, esse oxigênio passa para os vasos, passa para o sangue, para o interior dos vasos. E aí, no sangue, ele vai ser distribuído, né, pelas células e tecidos do corpo. Como é que ele vai ser distribuído? Você está pensando, querido, vamos lá. Você está pensando. Como é que ele vai ser distribuído? Olha, esse sangue, ele flui. Você tem um fluxo sanguíneo. Mas para ter um fluxo sanguíneo, tem uma bomba. Quem é a bomba? O coração. Como é que é o coração dos répteis? 2 átrios, 2 ventrículos. Espera aí. Então, eu tenho 2 cavidades que recebem sangue. Uma que recebe do corpo, certo? Né? Passa por ventrículo, é o átrio, né? Direito, passa por ventrículo, pulmão, né? Volta pelo lado esquerdo, sempre o lado esquerdo, vermelhão, sangue arterial, né? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí corpo. Opa, então o sangue passou 2 vezes pelo coração, circulação dupla. Ah, mas misturou um pouquinho aonde? No ventrículo, um pouquinho, né? Certo? No caso dos anfíbios, você tinha um único ventrículo, então misturava totalmente. No caso do réptil, o que acontece? Vamos lá, querido. Você tem mistura? Tem mistura. Então, eu vou ter um sangue que não é essencialmente arterial, que vai ser lançado para o corpo. Muito bem. Então, como é que é a taxa respiratória? Maior. Produção de ATP, maior. Beleza? Que mais? Produção de calor, maior. Metabolismo, maior. Né? Certo? Mesmo assim, é um metabolismo, por exemplo, que garante que a temperatura do corpo atinja o ótimo das enzimas o tempo inteiro? Não. Então, vamos lá, querido. Eles são o quê? Pecilotermos ou heterotermos. Ficou claro? E aí, no caso dos répteis, o que acontece? Vamos lá. Isso está associado diretamente a um tema que o vestibular gosta, chamado banho de sol. Então, o réptil fica lá, se expondo ao sol, aumentando a sua temperatura corpórea, fazendo com que a temperatura corpórea se aproxime do ótimo das enzimas, para que ele seja o quê? Ativo. Na verdade, queridos, com exceção de quem? Das tartarugas, né? Dos jabutis, né? Tá certo? Os répteis são o quê? São predadores, cara. Entendeu? Eles são predadores. Então, quando você olhar para um réptil, cuidado. Você vai pensar, não tem problema. Ele é pecilotermo, ele é lentão, tal. Pois é, eles têm movimentos, né, abruptos, né? Movimentos o quê? Que normalmente, né, são muito lentos, né? Mas existe uma retenção de energia para que você possa ter um movimento de bote. Então, a cobra ataca você. O jacaré, num esforço enorme, se lança sobre o gnu, por exemplo, ou se lança sobre a capivara, o crocodilo sobre o gnu, o jacaré sobre a capivara. Entendeu? Então, cuidado com isso, tá certo? Então, quer dizer, eu vou aquecer o meu corpo com um comportamento chamado banho de sol, tá? E vou ter um comportamento de
ataque, né, do tipo tudo ou nada, entendeu? É um bot, chamado bot. Você vai escrever como isso na prova? Entre aspas. Então, no bot eu consigo ter o quê? O elemento surpresa, tá? Ele é rápido, né? Ele é de uma hora para outra, tá certo? Ele é intenso, o animal se joga sobre a presa, tudo bem? Então, tudo isso associado num texto que partiu do quê? Da pele seca e impermeável, percebe? Então, pele seca e impermeável, né? Troca gasosa zero pela pele, portanto, uma respiração pulmonar eficiente, tudo bem? Um pulmão melhor, muito melhor que nos anfíbios, tudo bem? Não tão eficiente a ponto de eu ser homeotermo, mas isso também está associado com o coração, no qual ocorre o quê? Mistura de sangue. Então, a circulação é dupla, incompleta. Incompleta porque ocorre mistura, entendeu ou não? Certo? E ele é psilotermo por quê? Porque ele não consegue atingir o ótimo das enzimas o tempo inteiro. Isso está associado à respiração, né? E à circulação cardiorrespiratória, né? Cardiovascular e respiratório. Tudo bem? Certo? Bastante importante. Fica fácil assim ou não? Tem que entender desse modo, tá bom? Tudo bem? Em relação à conquista do ambiente terrestre, então vamos pensar, os répteis são melhores, né? Em termos de sucesso na ocupação do ambiente terrestre? Sim. Então vamos deixar isso muito claro. Por que houve esse domínio dos répteis? Vamos lá, queridos. Por quê? Por que houve esse domínio dos répteis, né? Posso comparar os répteis com que planta? Vamos lá. Qual foi a planta que teve um domínio enorme aí em termos de inovação, né? As gimnospermas, tá certo? Então, posso comparar répteis com gimnospermas. Apesar das samambaias serem vasculares, né? Elas ainda dependem um pouco de água para a reprodução, entendeu? Agora, a gimnosperma não. Então, o lance do tubo polínico, do pólen, que cai na flor e se desenvolve como um tubo polínico, entendeu? Totalmente independente da água, tem tudo a ver, cara, com réptil. Você entende? Então, eu posso fazer paralelos, né? Certo? Anfíbio com briófita, réptil com gímeno. Beleza? E aí, o que acontece? O réptil, vamos lá, o ovo com casca, ovo amniótico, independência do desenvolvimento embrionário em relação ao ambiente. Primeiro lance. Pele impermeável, não desidrato. Segundo, respiração aérea, um pulmão mais eficiente. Entendeu? Quarto, né? Fecundação interna. Para com esse negócio de jogar gameta na água. Ah, eu jogo gametinha na água e eles se encontram lá, quando der e tudo bem. Não, cara. Né? Então, quer dizer, a reprodução ela envolve muita energia, entendeu? Muita energia, muito ATP. Produzir gameta, entendeu? Envolve muito gasto energético. Então, o que seria o ideal? Eu produzir uma quantidade menor de gameta e jogar esses gametas dentro da fêmea, um órgão copulador. Ah, mas não estou entendendo. O que é o órgão copulador? Pênis. O órgão copulador de qualquer macho, de qualquer animal, é chamado pênis. Animal que tem órgão copulador, você vai chamá-lo de pênis. Posso falar pênis do tubarão? Pode. Posso falar pênis da cobra, da serpente? Pode. Entendeu? Certo? Então, órgão... Posso falar que alguns caramujos têm pênis? Pode. Entendeu? Certo? Então, órgão copulador é o pênis. Então, quer dizer, a presença do órgão copulador, né, garantiu o quê? Garantiu um outro patamar de adaptação. Você está entendendo? Então, quer dizer, eu não preciso, certo? Não é importante a água para levar os gametas, entende? Os gametas, eles não se encontram na água. Entendeu como é que é? Se eu pensar na briófita, querido, os gametas,
né, da briófita, quando o gametófito da briófita se reproduz, os gametinhos se encontram na água, no ambiente. E na pteridófita, a mesma coisa. Você entendeu? E o que, que acontece na Gymnosperma e na Anjo? Você tem um pólen, cara. É o pólen que vai pelo ar, grudado na abelhinha, tá certo ou não? No beija-flor. Quando ele chega na pinha, no estróbilo ou na flor, o que, que acontece? Cresce dentro, na forma de um tubo polínico. Dependeu de água? Nada. Nada, queridos. Vocês estão entendendo? Não dependeu de água. Ficou claro? Então, quer dizer, por que, que o réptil teve esse sucesso absurdo na colonização do ambiente terrestre? Vamos lá. Por quê? O ovo amniótico, que tornou o desenvolvimento embrionário independente do ambiente. Beleza? Que mais? Vamos lá. Pele impermeável, que evita a desidratação. Tudo bem? Que mais? Respiração aérea, pulmões mais eficientes que dos anfíbios. Tudo bem? Que mais? Vamos lá. Fecundação interna. Tá claro? Super importante. Tá bom? E por conta disso você vai ter o quê? Não esqueça, se ele tem o ovo, ele põe o ovo, né? Então você vai chamar o quê? Os répteis de ovíparos, tá bom? Fala, David, querido, pode falar. Professor, são duas dúvidas. A primeira é, e uma tartaruga marinha, para ela ser meio que exclusivamente do ambiente marinho, a respiração dela pulmonar é diferente de um jabuti, por exemplo, que fica a maior parte no ambiente terrestre? As, tartar... As tartarugas, você falou? As marinhas, sabe? Elas não ficam... Então, elas têm uma estrutura na cloaca, né? Na cloaca que facilita, né, a troca gasosa muito vascularizada, chamada bursa cloacal, tá? Mas ela tem um pulmão mais eficiente que os anfíbios também, tá bom? Igual. E a outra... Bursa, bursa cloacal, tá bom? Beleza? Professor, e a outra dúvida era se, tipo, porque é muito incomum, tipo, ver parasitismo nesse tipo de classe, sabe? Quer dizer, classe não, nos répteis e nos anfíbios, não é? Isso tem a ver pelo fato deles serem psilotérmicos, psilotermos ou algo do tipo? Você diz o quê? Fungos na pele dos anfíbios? É isso? Parasitismo no geral. Fungos na pele dos anfíbios. Então, o que que acontece? Com mudança climática, né? Então, quando aumenta a temperatura, né? Quando aumenta a temperatura em ambiente quente, úmido, com matéria orgânica, né? E sombreado, o que que você vai ter? Você vai ter fungo, não vai ter jeito. Você entendeu? Então, essa mudança climática, né? Porque no interior da mata, o que que você tem, né? No interior da mata, você tem uma temperatura mais baixa, né? Por conta da água, da umidade do ar, tá certo? É bastante úmido, mas é quente, né? Quente, úmido, sombreado e com pouca ventilação, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes você tem uma mudança do microclima da mata que permite o crescimento de fungos, né? De fungos na pele dos anfíbios. E isso pode acarretar a morte deles também, entendeu? É um dos pontos que estava sendo estudado aí na Mata Atlântica durante um tempo aí. É uma pesquisa que não acabou ainda, que também está associada com mudança microclimática, alteração do homem, tá? Certo? Tudo bem, gente? Tá? Então é isso, paramos por aqui, tá bom? Vocês não têm mais dúvidas? Tudo bem? Tranquilo? Então, queridos, até sexta-feira. Por favor, façam exercícios. Estou à disposição de vocês para dúvidas, conversa, comentários, tá bom? Para textinhos, façam os resumos. E, por favor, preste atenção no sono, na questão do sono, tá? Me falem sobre isso na sexta-feira, tá bom? Pode falar, David. Professor, perdão, agora que você falou de mudanças climáticas, veio uma coisa na minha cabeça. Seria benéfico esse fenômeno para a diversidade dos anfíbios, já que, tipo, vai aumentar, tipo, a zona, sabe? Vai expandir, tipo,
Eu não sei explicar, mas tipo, seria benéfico para os anfíbios pelo fato de ter mais ambientes com temperaturas maiores, em outras zonas que antes era impossível? Por árido, não, entendeu? Quente e árido, não. Quente e úmido, sim. Entendeu? Certo? Quente e árido, não. Porque a pele é permeável, entendeu? Então ele vai desidratar. Tá bom? Ah, Certo? tá. Quente e seco, não. Quente e úmido, sim. Tá bom? Mas não é o que nós estamos, não é para o que nós estamos evoluindo. A gente está evoluindo para um ambiente quente e seco, por conta de alterações do ambiente, de natureza natural, de causa natural e de causa humana, tá bom? Beleza? Então, de qualquer forma, vai afetar esses indivíduos, né? Ah, vai, mas já vem Né? afetando. O número de anfíbios vem diminuindo, tá bom? Certo? Valeu, queridos. É isso? Beijo grande para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Boa semana. Até Tchau, sexta. tchau, gente.